Você acha que uma pessoa muito fã de Star Wars, como é o seu caso, é capaz de fazer uma análise objetiva dessa série? Eu não sou muito fã, eu só gosto normal. Bom, seu quarto conta uma história diferente. De qualquer forma, no caso da franquia Star Wars, nada melhor do que um fã para falar se tá valendo a pena a série ou se é mais uma das maluquices eternas da Disney. Não, pera lá, mostrar samba canção já é sacanagem, né? É que eu me empolguei com Endor também. Nestas 2 temporadas, em 24 episódios, vamos saber mais sobre Cassian Andor e, de quebra, testemunhar como foi o sofrido e complicado nascimento da Aliança Rebelde, da forma como a conhecemos nos clássicos filmes dos anos 70. Menos Jedi, sabres de luz, batalhas em larga escala no espaço, mais espionagem, grandes cenas de fugas e mais bastidores do Império Galáctico em seu ápice de poder e crueldade. A série original da Disney Plus conta a história de Cassian Andor, um ladrão que acaba envolvido com as diversas forças de resistência contra o Império Galáctico, que comanda a Punho de Ferro, uma galáxia muito, muito distante. Sendo uma prequela do filme Rogue One, lançado em 2016, temos, além da história do protagonista, uma visão mais profunda e menos glamurosa do universo de Star Wars, indo muito além dos combates em larga escala e dos dramas familiares e geracionais dos Skywalker. Andor, vivido por Diego Luna, vai ter sempre sua vida marcada pela ascensão e brutalidade do Império. Desde a invasão de seu planeta quando criança, ainda próximo do fim da Era da República como resultado das Guerras Clônicas, sendo durante esta invasão o momento em que ele se desencontra de sua irmã, resultando então na vida opressiva que ele leva com sua mãe adotiva, Marva Andor, e outras pessoas comuns que estão sempre sob o jugo dos soldados imperialistas. Também se destacam na trama os personagens Cleia e Luthen, que a princípio se mostram como rebeldes envoltos em mistérios, e é somente aos poucos que se revela suas histórias e tudo que são capazes de fazer na luta contra essa força maligna. Outros pontos de vista importantes da trama são o da agente imperial ambiciosa Dedra e do deslocado mais eficiente Cyril, que acabam formando uma aliança maligna e estranha e à sua maneira completamente fiel ao Império. A partir da segunda temporada, o roteiro vai focar no drama do planeta Gorman e no planejamento e início da construção da temida Estrela da Morte, a grande ameaça enfrentada por Luke, Leia e companhia no primeiro filme da franquia, e na continuação direta desta série, o filme Rogue One. A série também traz, para a alegria dos fãs mais antigos, a evolução da personagem Mon Mothma, como líder da resistência rebelde contra o Império, mostrando tanto os sacrifícios na vida pessoal como nos infrutíferos embates no Senado Imperial, que a levariam inevitavelmente a lutar na Aliança Rebelde, tentando mediar as diversas facções que combatem o Império em diversas formas e frentes. Bom, primeiro a gente vai falar de Endor de uma forma mais geral, para evitar spoilers. E aí, se você se convencer a assistir a série, você pausa o vídeo, vai assistir, e depois de um tempo você volta aqui, assiste e comenta o que você achou. E aí eu vou avisar quando começar mesmo os spoilers do Heavy Metal, que talvez tire um pouco da graça da história. Apesar de que eu não concordo, eu acho que esse é o tipo de série que a experiência sobrepõe muito às surpresas que a história pode trazer. Bom, Endor, como vocês viram, vai seguir a história do Cassian Andor, que é um personagem que começa, apesar de parecer que começa meio cinza, eu não vejo muito dessa forma. Eu acho que ele é um cara que foi sempre muito marcado pelas guerras, no caso essas guerras estelares. Ainda na infância, pelas guerras clônicas, o que o restou, vamos dizer assim, no final das guerras clônicas. E depois de velho, como é o que acontece na série, pela resistência ao poder do Império, né? A ditadura imposta pelo Império Galáctico e pelo Palpatine, sei lá, como é que vocês falam? E pelo Darth Vader. Aqui, o Endor, principalmente na primeira temporada, você vai ter mais uma ideia de como começam a se organizar contra esse Império. E é uma forma, assim, bem... como eu posso dizer? Bem esparsa, na verdade. Você ainda não tem uma noção de como seria uma equipe de rebeldes, que é o que a gente vai ter nos filmes originais. E aí, a partir da segunda temporada, você tem um intervalinho de anos
passando entre o último episódio da primeira e o primeiro episódio da segunda temporada. E aí você já vai ver que você tem algumas facções, pequenas facçõezinhas, que aos poucos, a partir que o Império vai começando cada vez mais a engrossar o caldo, elas vão tendo que se unir por questão de sobrevivência mesmo. Então você tem aqueles que são mais ligados à parte política, que a gente vai comentar um pouquinho mais tarde, que no caso a principal representante, não que ela seja a única, mas é a que mais aparece por causa da história da saga em si, é a Mon Mothma. Ela é uma senadora imperial e ela tenta ainda negociar lá com os imperialistas para ver se diminui um pouco esse poder todo que o Palpatine tem, mas não surte muito efeito. Você tem uma outra pequena facção, que é a que o Andor está mais próxima desde o início, que é a do Luthen. E assim, meio que só vai explicar exatamente a origem dele no final da série. Mas no início você vê que ele é um daqueles espiões rebeldes que ele faz as coisas de uma forma muito, vamos dizer assim, meio dark, sabe? Ele leva as coisas às vezes a consequências estranhas. Ele te conta só uma parte da história e você tem que ficar adivinhando o resto. Coisas ruins vão acontecer para quem trabalha para ele e ele vai soltar a mão porque a luta contra o Império é mais importante do que ajudar essas pessoas que são os amigos dele. E você tem ainda uma parte mais amalucada, que é já mais radical, mais voltada aos ataques, que eu esqueci o nome do personagem, mas que é ligada a alguma coisa guerreira. Esqueci agora o nome dele. Mas enfim, eu vou ver se eu ponho uma imagem dele aí e o nome do ator. Ele aparece nos desenhos animados e aparece no filme do Rogue One. E eles já são mais radicais na forma de agir, porque eles já vão atacando o Império, são considerados terroristas e tudo mais. E então o Endor, como protagonista, ele vai começar meio que por fora, ele não vai ter tanto interesse, até porque ele tem uma preocupação original, que é meio que entender a história dele, como ele chegou no planeta que ele vive, sendo criado pela mãe adotiva lá, Marva, esqueci o nome dela, e o que aconteceu com a irmã dele, com o planeta dele, etc. E aos poucos ele vai descobrindo um pouquinho disso, mas é justamente enquanto ele está descobrindo que ele acaba pisando um pouquinho no calo do Império e acaba se envolvendo com a resistência contra o Império. Para mim, alguns dos pontos positivos da série, ainda nesse momento pré-spoiler, vamos dizer assim, pré-spoiler, é que além dela mostrar um lado muito menos glamuroso, né, como eu falei, de Star Wars, que é essa parte da resistência mais armada mesmo, sem muito espiritualismo, sem muita magia, você tem também uma preocupação em se inspirar na história do mundo que a gente vive mesmo, tá? E onde eu quero chegar? Se você for assistindo a série, você vai ver que muitos dos acontecimentos, assim como acontece em alguns filmes do Star Wars, eles são inspirados em acontecimentos do nosso mundo. Alguns personagens são inspirados em acontecimentos do nosso mundo e até as roupas. Então, se você pega as roupas do Endor, por exemplo, do Cassian, você vai ver na evolução das roupas dele, pegando as 2 temporadas, uma inspiração óbvia em revolucionários tanto do século XIX quanto no século XX. Quando você pega, por exemplo, o que acontece lá em Goma, você tem tanto inspirações da Segunda Guerra Mundial, ou seja, do ataque dos nazistas que tinha aquela resistência, e você vê que há um pouquinho de inspiração na forma que eles falam, o povo de Goma, com um pouquinho com aquela parte da Europa que estava sob o jugo nazista, né? Tipo a França, por exemplo, que tinha aqueles núcleos de resistência. Então, se você assistir filmes dessa época, ou se você ler livros, documentários, você vai ver muito parecido da forma como eles falam. Além disso, a forma como se dá o início dos problemas lá em Goma lembra também um pouco a Revolução Americana, que é quando algumas das colônias começam a se revoltar devido às imposições da Inglaterra, né? E aumento de taxa de produtos, etc., começa a se revoltar aos poucos, o que dá na Revolução Americana. Isso, assim, o que não falta é inspiração. Assim. Cada episódio que você vai assistir, se você gosta de um pouquinho de história, você vai se lembrar de alguma coisa. Desde, sei lá, Revolução Soviética, a Guerra do Vietnã, passando pela Guerra do Iraque, um pouco de Segunda Guerra Mundial, um pouco de Revolução Americana, até um pouquinho de Revolução Francesa. Então você tem vários momentos aí que ajudam a pincelar esse lado mais político da série, que é uma série que muitas pessoas falam que ela é bem mais política, mais politizada no caso,
Mas eu acho que é uma politização mais voltada para essa parte histórica, porque a politização mesmo que tentou ser feita pelo próprio George Lucas foi nos 3 episódios originais e um pouquinho lá naqueles desenhos das Guerras Clônicas, e as pessoas não gostavam tanto, por incrível que pareça. Aqui parece um pouco mais interessante, mas eu creio para mim que é porque as pessoas elas não entenderam muito bem que a parte política que o George Lucas queria trazer não era aquela política, vamos dizer assim, que a gente tem hoje. E eu acho que é porque ele era um homem muito mais de antigamente. Hoje a gente entende a política de uma forma muito confrontativa, vamos dizer assim, de guerra mesmo. Então, para cada, se você tiver uma situação política hoje no Brasil é assim, e nos Estados Unidos também é assim, você assistir o noticiário, ele é assim, você vai ter sempre uma situação em que vai ter um conflito de ideias, os diversos grupos vão se aglutinar nessas duas ideias, e um lado vai achar que ele é a Liga da Justiça, e olhar para o outro lado e achar que eles são como é aquele povo lá do Lex Luthor? Não é o Sindicato do Crime. É a Legião do Mal. Então, eu tô certo, eu tô do lado do bem, eu sou a Liga da Justiça, o outro lado é do mal, é a Legião do Mal e tá tudo errado e tem que acabar aquele outro lado. Isso é a forma que a gente vê política hoje no noticiário, na forma como os próprios políticos que as pessoas votam, os mais votados são os que têm sempre a retórica mais inflamada e mais agressiva. Então essa é a forma que as pessoas veem política. É por isso que elas acham que Andor é muito bom nesse sentido de thriller político. E eu discordo totalmente. Eu acho que ele é maravilhoso, excelente como thriller de espionagem. Algo que tinha, por exemplo, nos filmes do James Bond, vamos dizer assim, que você não tinha a parte política também trabalhada. Mas, ao mesmo tempo, nessa parte política, o que você tem ali, principalmente por causa do tempo, e agora a gente vai falar um pouco de cronologia de Star Wars, então se você nunca assistiu Star Wars, eu recomendo que você tente dar uma chance para Star Wars, eventualmente. Mas se você não assistiu, assista Rogue One e Andor. E aí você comenta aqui embaixo se você gostou só assistindo essa parte, sem precisar do resto todo, daquele contexto da super saga da família Skywalker. Então, quando você tem esse período que está se passando Andor, que é momentos, vamos dizer assim, se você pegar da primeira temporada até o final da segunda, você começa alguns anos até alguns dias antes do episódio 4, que foi o primeiro filme de Star Wars lá dos anos 70. Então, esse período, o que você tinha já era um império muito forte, ele era herdeiro de muitas das benesses que, na época ainda a República, tinha conseguido ao lutar nas Guerras Clônicas, né, na luta contra a Federação de Comércio e os separatistas. Então ele está muito forte, ele está com um exército muito forte, ele está com muito poder político, e as pessoas estão com um grau de confiança nele. E aí o Palpatine, lá no episódio 3, que é a segunda saga, e considerada pelos fãs as prequels, vamos dizer assim, ele se põe como o ditador, o imperador no caso, né? Porque a República precisa ficar mais forte, para não mais ser alvo dos separatistas. Então, a partir dali, como você já sabe, e é isso que eu quero explicar, para não ficar nenhum mal entendido da minha posição. Por que essa parte de thriller político, ela para mim não faz tanto sentido, e era uma das piores partes da série para mim. Piores, mas ainda assim muito bom, tá? Mas assim, diferente do que acontece do episódio 1 ao 3 e passando pelo desenho das Guerras Clônicas, e para mim, que para mim acertou bastante, apesar de muita gente não gostar, você não tem nenhum tipo de lógica política do Império. O que você tem ali é puro e simples imperialismo. Só que esse puro e simples imperialismo, como ele é inspirado no que foi dito nos 3 primeiros filmes lá dos anos 70, ele é mais uma batalha espiritual do que de verdade uma batalha política. O Império, se você parar para pensar, ele não é tão diferente do Saruman, o olho lá, e, enfim, os espectros, os ogros dele lá na saga do Senhor dos Anéis. Ou seja, o Imperador, ele sabe, ele diz para os próximos a ele, e quando você está assistindo principalmente o filme antigo, é evidente que ali ele representa o mal. E a República, e os rebeldes representam o bem. Então, ainda que você tenha uma inspiração em eventos políticos do nosso mundo, ali o que você tem, na verdade, é uma espécie de batalha espiritual do bem contra o mal. De um retorno a uma tradição de bondade, de altruísmo, de tentativa de melhorar como seres humanos, representado pelos rebeldes, a princesa Leia, etc.
e o Luke, né? E do outro lado, o Vader e o Palpatine, o Imperador, representando o poder absoluto, como ele diz lá quando ele tá lutando contra o Mace Windu. É muito diferente do que eles apresentam na prequel, apesar da gente já saber no que vai dar. Porque na prequel, o tempo todo ele tá fazendo um joguinho político para aparecer. O Palpatine finge que é do bem, ele diz que dá voz para as pessoas, ele tenta parecer altruísta. Então ali faz sentido você ter uma discussão, vamos dizer assim, um aprofundamento de como funcionaria uma política nessa galáxia muito, muito distante. Nesse aí não. Tanto que quando você começa o episódio 4, que é logo depois que, como eu falei, que acaba Rogue One, uma das primeiras coisas que que os imperialistas lá do Império Galáctico aparece falando pro Darth Vader, esqueci o nome desse personagem, uma das coisas que ele fala o Senado ele foi dissolvido. Isso porque a Leia começa falando, né, gritando que ela representa o Senado Imperial e tudo mais. Aí logo depois, o Senado foi dissolvido. E aí a partir daí é tiro, porrada e bomba mesmo nos filmes, tá? Então essa parte assim política, ela faz sentido de ser mais focada nos 3 primeiros filmes. Eu entendo você colocar porque queria dar uma profundidade maior para a personagem da Mon Mothma, eu espero estar falando corretamente o nome, que é uma personagem que aparece no 6º filme. Tanto que ela aparece já como líder rebelde mesmo, tipo, ela vê os planos, ela ajuda a planejar as coisas e faz um debriefing lá para os diversos rebeldes. Então faz sentido que você ponha essa parte política, mas sempre que eu via assim, o casamento da filha dela, como ela se porta com o marido, como as pessoas veem a mão, sabe? A mesma coisa quando o Império tá lá e aí a Dedra, esqueci o nome dela, que é uma personagem muito boa, ela tá preocupada lá com propaganda, etc. Tá, eu entendo onde ele quer chegar, mas assim, eles são mal, ponto. Então você tem às vezes um embate, tenta fazer um embate de ideias entre a Mon Mothma e um dos vilões lá, que eu esqueci o nome, um grande vilão, parece até vilão de desenho animado. Segura aí que eu falei que ele parece vilão de desenho animado. E aí eles ficam tendo uma discussão tati-bitati que tenta imitar como políticos discutem. Mas não faz sentido, porque ali já não tem mais não seria mais uma discussão entre político de um lado A ou B contra um que representa C e D, etc. Você tem basicamente uma discussão entre uma pessoa que está representando, vamos dizer assim, o ser humano e outra que está representando a parte mais podre do ser humano. Então, é muito estranho, por exemplo, um personagem como o Cyril, que apesar de ser um bom na história, como eu disse, se você isola a história, ele é muito bom, a parte dele com a Dedra e com a mãe, tem umas coisas muito bacanas, mas é muito estranho pra mim enxergar como ele poderia achar que o que ele tá fazendo é bom, sabe? É muito diferente dela, por exemplo, ela que pra mim é uma vilã muito melhor, porque ela meio que já tem uma maldade. Já tem uma maldade ali. Então, o erro pra ela é quando a maldade é contra ela ou contra alguém que ela gosta. Mas contra os outros faz sentido. E aí você tem o que é meio que chefe assim, dela, tem 2, né? Estão acima dela e que aparecem conversando. E é o que usa a capa, aparece em Rogue One, inclusive. Eu tinha um copo dele, um personagem muito bom. Mas o copo, enfim, foi com Deus. Porque eu assisti Rogue One no cinema ainda, muito tempo atrás. Ele põe o dedo assim, tem uma cena, desculpa o spoiler, e aí ele faz uma interrogação com ela e tudo mais. Um interrogatório com ela e tudo mais. E aí ele meio que fala assim, nossa, ele é meio vilão cartunesco, meio como é aquele leão lá do Rei Leão e tudo mais. Eu falei, sim. Porque o Império, originalmente Star Wars, lembra que muito do público era infantil, tá? O Império de Star Wars no frigir dos ovos, é uma vilania cartunesca. É muito diferente da vilania que você tinha na Federação de Comércio, por exemplo. Onde você tinha assim, mas eu quero me separar da Federação porque não estão tratando bem o meu planeta. Aí depois você vai descobrir que, na verdade, ele queria mais benéfico que não deveria, etc. Sabe? É uma vilania que você tem um pouco ali de humanidade. Essa não é cartunesca mesmo, é ursinhos carinhosos contra titio coração gelado. Então, quando fala assim, muito bom colocar essa parte política em Star Wars, gente, eu não achei, não. Eu achei que quando você tem essa parte, tanto no visual como na repetição de como aconteceu, assim, algumas rebeliões, né,
revoltas contra impérios, contra colonizadores do nosso mundo, e você usa para pincelar em Star Wars, bacana. Mas se você para e pensa para analisar a profundidade dessa política a partir do episódio 4, e aí eu tô contando do episódio 4 ao 6, 1 ao 3 e a saga nova, que eu esqueci quantos filmes são. São só 3 também, né? São 3 trilogias. Você também é muito diferente, tá? É isso que eu queria dizer. E assim, é porque é pra criança. Não é porque é pra criança. Ele queria que esses filmes fossem uma luta espiritual mesmo, você é perceptível. E a inspiração deles são outros filmes que são mais assim, onde o bem é o bem e o mal é o mal. Ainda que você tenha pessoas que vão parecer que vão ficar assim, né? Vamos supor, o Han Solo, por exemplo. No frigir dos ovos, ele vai escolher o lado bom. É muito diferente do que acontece nos 3 primeiros. Inclusive, tem uma cena deletada, e aí não é spoiler, porque eles deletaram mesmo. Procure no YouTube, em que você tem o Conde Dooku. Eu vi em inglês, tá? Ele tem uma cena que ele captura, né, a Padmé e o Anakin. E aí já aparece eles no Coliseu, né? Na cena deletada aparece eles conversando com o Conde Dooku numa sala. E aí, olha como foi inteligente a escrita, mas infelizmente resolveram tirar, sabe Deus por quê. O Conde Dooku, ele acha que ele é o rebelde. E a própria Padmé também acha um absurdo ele se rebelar contra a República. Ou seja, enquanto nos Novos e no Endor os rebeldes são do bem, na visão anterior os rebeldes seriam do mal. Então você vê que ali você tem sim uma discussão política muito melhor. Aqui você não tem, me desculpa. Assim, não estou falando que não é ruim, que as cenas são ruins, não é exatamente isso. Mas assim, tentam dar verniz de profundidade que essa parte da saga não tem. Essa é a minha opinião. Não quer dizer que não possa ser emocionante, interessante. E sim, uma história sobre uma batalha espiritual, bem contra o mal, lado bom, lado mal, até dentro da própria pessoa, do próprio personagem, que seja, que acontece um pouco bem pouco, só no início com Endor, logo depois ele já cai de cara com tudo na rebelião. Mas essa é uma boa história. Tanto que o Darth Vader é marcado por isso, que é um dos grandes vilões do cinema. Mas não é profundo, tá? Assim, assistam primeiro Gundam, sabe? Eu gosto muito de comparar com Gundam pra vocês entenderem o que é uma história que não é que seja profunda, até porque o Gundam também era pra criança e era pra vender brinquedo pra criança. Mas o que você tinha ali? Você tinha a Terra, que colonizou algum pedaço da Via Láctea e fez várias colônias. E uma dessas colônias, que se torna o Principado de Zion, ela se rebela contra a Terra porque ela acha que ela dá muito e é muito explorada. E aí ela ataca a Terra e no meio do caminho acaba atacando as outras colônias, porque ela precisa que as outras colônias estejam do mesmo lado para poder ter força para atacar a Terra. Os protagonistas, a maioria deles, se une à Terra, mas é uma das colônias que é atacada pelo Principado de Zion. E se você assistir já o que vem depois, lá dentro de Zion você tem uma situação mais complexa. Porque você tem uma revolta real, ou seja, eles estão reclamando de uma coisa que acontece, existia essa exploração, mas existe uma família corrupta ali, que é a família na maioria dos antagonistas, e o Chaz não é dessa família exatamente, mas ele é meio fumado por essa família, que aproveita para tomar conta e aí já querer também ocupar espaços que não deveriam ser dela, tomar poder sobre a Terra. Então, veja como a situação é mais complexa. Existe sim a possibilidade no primeiro era o Amoru, né? Amoru e o Chaz olharem dentro do Gundam um pro outro e discutirem se o que ele estava fazendo era certo ou errado. Me desculpa, mas qualquer cena que você tem um protagonista de Star Wars falando com o Imperial a partir do quarto e discutindo se tem alguma possibilidade do que ele estava fazendo é ok, cara, é surreal que alguém ache que isso é profundo. Eu te falo porque é a mesma coisa de você ler hoje histórias sobre períodos de colônia de alguns países. Dificilmente você vai ter uma defesa do que está sendo feito na colonização. O máximo que a pessoa consegue é mandar mas eu estou... o colonizador fala assim, mas eu estou levando... como é?
progresso para essa terra, as pessoas lá viviam na Idade da Pedra, eram doentes, etc. É no máximo, e assim, isso logo cai por terra, porque não é um argumento bom, eles sabem que eles estão ali para explorar. E no Star Wars você não tem nem isso, sabe? Você não tem em nenhum momento a lógica, a única coisa que eles sabem falar 24 horas por dia, por isso que eu falo que é fraco essa parte da discussão política, é dizer que os rebeldes são terroristas. Mas em nenhum momento você tem qualquer um dos personagens indo atacar o CERN, tipo, mas por que o Império tá lá em Goma? Ah, mas eles podem fazer isso? O que o povo de Goma acha? Ah, porque... Não. Eles só dizem que existe uma propaganda muito forte, você tem até a mãe do Cyril para exemplificar isso, dizendo que é uma propaganda muito forte, não tem nada que a gente possa falar. Mas assim, uma propaganda muito forte de quê? E seria possível, cara, por exemplo, o Darth Vader, super spoiler, sei lá, ninguém assistiu nenhum filme. O Anakin, o Darth Vader, né, ele era um escravo, então ele pode chegar e fazer uma propagandaça dizendo, olha, a gente veio aqui porque ainda existe escravos pelo Império proveniente da República, agora está libertando todo mundo. Isso é uma mentira, ele fingir que está libertando escravos, quando na verdade está escravizando mais as pessoas. Então, existe a possibilidade de você achar profundidade. Mas aí, se você for cavucar a profundidade, talvez você não agrade tanto quando você está nesse período que estamos, e eu sinto muito falar, onde, como eu disse, política é sempre fla-flu, política é sempre Liga da Justiça contra a Legião do Mal, sucessivamente. Então, é isso aí, você vai, assiste, e se você quiser se sentir culto politicamente, jogue toda a sua ideologia no lado dos rebeldes e diga que tudo que você discorda é o Império Galáctico do Mal e vai ser feliz. Ou vá comendo pipoca e só se divertindo, que é muito melhor. Agora, vamos à parte com spoilers. Então, muitas das coisas que eu vou elogiar também vai estar com um pouquinho de spoiler envolvido. Então, se você já assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e comentar. E aí, por favor, você pausa e volta depois de assistir, porque eu acho que vale muito a pena. Só queria terminar essa parte sem spoiler dizendo isso. Se você é fã de Star Wars de longa data como eu, vale a pena, tá? Porque tem muita gente que não gosta do Star Wars da Disney, gostava do antigo, diz, Star Wars da Disney é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu realmente não gostei da maioria das coisas que eu assisti do Star Wars da Disney. E talvez eu volte a assistir pra fazer review aqui pro canal. Mas mesmo assim eu recomendo. E eu recomendo o Rogue One. Na época que eu assisti eu já tinha gostado lá dos filmes. Eu falei, nossa, eles têm uma chance aí de acertar muito, mas eles enveredaram por um outro caminho. Não é o momento. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Endor, tá? Continuando agora a parte com spoiler, eu gosto muito da história do Cassian. Além dele ser um protagonista bom, ele é um protagonista mais sério, que é um pouco diferente, porque os outros personagens de Star Wars eles tinham uma necessidade, claro, como eu disse, é uma franquia para criança, de ter um certo carisma, de ter uma certa graça. E o Endor, ele não faz isso. E eu acho isso muito bom. Porque ele consegue fazer duas coisas. Ao mesmo tempo, parecer que ele é um personagem de, muitas aspas, background da saga original. Ou seja, um daqueles vários espiões que são citados, que ajudaram a Princesa Leia, o Luke, a saber das coisas. E ao mesmo tempo, ele parece, sim, protagonista de uma história própria. Esse casamento é muito complicado de você fazer, então tá muito de parabéns quem escreveu. Todos os personagens conseguem isso, esse verniz. Eu gostei muito de como eles conseguiram resgatar a Mon Mothma, que é uma personagem que é muito... sabe aquele personagem que aparece por 10 segundos e todo mundo tem uma memória quando você assistiu a primeira vez os filmes? É assim com ela. Ela era para aparecer, novamente, cenas deletadas, ela era para aparecer lá na saga das prequels, mas infelizmente as cenas dela também foram limadas, tá? E ela aparece também na série da Ahsoka, que eu assisti, gostei médio, e apareceu, eu acho que no desenho dos Rebeldes, eu acho que tem um desenho dos Rebeldes, ainda não assisti. Dito isso, eu acho que o grande sucesso, o que grande pega essa série de Star Wars é você justamente conseguir mostrar um pouco de como era o desespero que as pessoas estavam passando com a existência do Império. Porque uma coisa é você assistir a princesa falando que é a hora mais desesperada, que eles não têm chance, que eles precisam do Obi-Wan, eles precisam de todo mundo. Outra coisa totalmente diferente é você ver uma série baseada nisso. Rogue One, ele meio que vai dar um panorama,
Mas nada se compara a essa série, porque além de você ter muito mais tempo, você tem personagens muito diversos que vão dar óticas de locais diferentes. Então você tem desde o povo que é aqueles... O Lúthien e a Kryla, esqueci o nome da personagem, uma ótima personagem, por sinal. Que eles são aqueles espiões mais devotados assim, para a causa. E ele, o Lúthien, ele era imperial. Eu gostei muito da história dele, pois é aquilo que eu falei do Cyril, assim, se você não for um psicopata, é muito difícil você justificar o que está acontecendo ali no Império. Então, quando você pega no mundo real, você tem estudos de psicologia explicando por que tanta gente, às vezes, entra numa espiral de crueldade, se diz que está seguindo ordens e está fazendo umas coisas terríveis. Então eu sempre acho que faltou em Endor, porque falta nesses 3 capítulos de Star Wars. E falta não porque seja um erro da franquia original, porque, como eu disse, é porque a franquia original queria falar de uma guerra espiritual. Da mesma forma que em Senhor dos Anéis, você não tem nenhuma preocupação em mostrar porque os orcs são do mal. Tolkien não está nem aí, eles são do mal porque eles nasceram para ser do mal. O Sauron é assim porque ele nasceu para ser do mal, tem profecias, tem tudo mais. E no caso de Star Wars também tem profecias e tudo mais. Então, eles acertam, é isso que eu falo, eles acertam muito quando eles humanizam alguns desses imperiais. No caso, a Dedra e o Cyril, que é o parceiro dela. Mas eles pecam nessa parte, que eu acho que faltou eles explicarem exatamente qual é a ideologia deles. Eles são como se fossem fascistas, nazistas, etc., imperialistas. Calma. Calma, porque pro nazismo, etc., nazismo, fascismo, todos esses ismos totalitários do século passado chegaram ao ponto que chegaram, eles tinham uma ideologia por trás que bancava as ideias escrotas deles. O que é o Império? É o poder pelo poder? Então, só isso. Eu acho que dava, sim, para fazer isso. Mas aí você ia mexer muito. Você tá num ponto que tem fã muito chato, que tudo que a Disney faz, eles não gostam, eles fazem questão de criticar. Você tem essa preocupação de não mexer tanto, porque você não sabe qual vai ser o próximo projeto. E isso eu falei em um dos meus vídeos, que pra mim a Disney tá muito perdida com Star Wars nesse sentido, porque ela não sabe se ela quer que Star Wars seja para criança, para adulto, até botou tem que ser uma franquia mais feminina no meio, esse tipo de maluquice. Então, pensa bem, a série anterior qual foi? Skeleton Crew, né? Alguma coisa assim, a série. E eu ainda não assisti, por quê? Porque eu vi o trailer e era uma série para criancinha. Criança assim, 9, 10 anos. Aí depois você tem Endor, que é para quem, na minha opinião, é 16, 14, 16. Porque tem até umas cenas assim, com cunho mais erótico e tudo mais. Então, 14, 16, ou seja, tá indo e vindo. Então você também não pode colocar uma coisa que vá modificar muito, porque depois você não sabe o que você vai encarar, né? Como você vai ter que trabalhar de novo esses personagens. Dito isto, eu acho que também o que os escritores, né? Todos os escritores, claro que tem esqueci o nome dele, eu vou botar aí na imagem. Ele é o principal, na minha opinião, ele é o principal responsável pelo sucesso. Porque uma coisa que ele faz é que ele tenta escrever uma história e depois encaixa ela. Então ele tem essa visualização de onde vai começar a história do Endor, o que ele vai fazer e onde vai terminar. E começa pelo fim, porque ele fez o filme primeiro. E fazendo isso, dá para ele encaixar e ir fazendo assim nas arestas. Não, nesse momento você fala da força, assim, fala um pouquinho. Não, evita fazer tal coisa, evita qualquer menção a Jedi e a Sith. Evita o Palpatine dar as caras, sabe? Esse tipo de coisa que pra mim acerta. E acerta justamente porque tenta fazer uma coisa bem diferente. É isso que pra mim é o grande acerto. E eu comentei isso, por incrível que pareça, olha a coincidência. Quando eu tava falando de Jornada nas Estrelas, Star Trek, tem um vídeo aqui no canal, do início do ano, em que eu falava que pra mim o erro de Star Trek, ele queria ser diferente, utilizando coisas que eram muito próximas do que o fã já tinha assistido. Então você ficava naquela confusão. Tá, mas é pra eu entender que o Spock é assim ou vai ser assado? Não seria muito mais lógico você não usar o Spock? Então é isso que ele faz aqui. Você praticamente não tem personagens das séries anteriores. No máximo citado. Você tem personagens novos.
e você tem ideias novas, formas novas de você ver e enxergar esse mundo. Pra mim é assim que acerta, sabe por quê? Porque você vai ter dois tipos de pessoas. Uma que vai assistir o primeiro episódio e falar, olha, não é pra mim. E vai ter outra que vai chegar e vai falar, olha, gostei, vou continuar assistindo. Você não vai ter aquela coisa meio medonha, que é assim, a pessoa tá reconhecendo uma coisa que ela gosta, mas tá de uma forma tão distorcida, tão mal feita, mal embrulhada, que a pessoa começa a pegar repulsa, entendeu? Tem o lado positivo, que pra mim foi a aclamação de quem assistiu. E tem justamente o lado negativo, que foi a falta do povo assistir. Eu acho que isso acontece por causa de uma fadiga mesmo de Star Wars em dois sentidos, tanto de muito conteúdo, o povo não gosta dessa palavra, mas é a palavra que eles gostam de usar. Muito conteúdo de Star Wars, basicamente de 4 em 4 meses você tem alguma coisa de Star Wars lá no Disney Plus. E uma falta de confiança na franquia, porque muitos dos fãs já abandonaram o barco, não vão nem chegar perto de Endor. Dito isso, eu acho que também funcionou pra mim, porque eu gosto muito de Star Wars, e assim, eu assisti as outras séries, eu assisti a Ahsoka, eu só não assisti ainda The Acolyte, e esse Skeleton Crew que eu falei pra vocês, e os desenhos eu só assisti as Guerras Clônicas e não tudo, mas eu pretendo assistir um livro. Então, olha que coincidência, eu pegava Endor e fazia assim, eu vou assistir 3 episódios e fazer como se fosse um filme. Porque eu falava assim, como se fosse um novo filme de Star Wars. Era assim que eu fazia na minha casa. Eu esperei, no caso da primeira temporada, eu esperei passar. E aí, eu até anotei aqui que nos 12 primeiros episódios, dá pra dividir tranquilamente entre arcos. Dá pra dividir arcos de 3 episódios, um de 4 episódios e o final, que seria um de 2 episódios. Tipo, você vê claramente que você tem um arco ali. Você tem primeiro o Endor tentando descobrir alguma coisa das origens dele, se metendo em confusões de arrasar com o Império, conhecendo o Luthen, e ele acaba aceitando um papel dele como adversário do Império. Você tem o segundo arco, que é quando ele é chamado para participar, né, como espião rebelde, e você tem aquele planeta onde está tendo umas festividades e o Império quer se meter, só que são festividades sagradas, eles estão atrapalhando esse culto dessa população. Você tem o terceiro, que é quando ele é preso, e aí você tem... São 4 episódios, eu acho. Além dele tentando fugir, você tem a história dos outros personagens avançando, e aí você tem o final de 2 partes. Foi assim que eu assisti. E é engraçado que eu não esperava, mas quando veio a segunda temporada, e eu acho que isso foi por causa do problema de audiência mesmo, que eles não estavam tendo muita, eles dividiram de novo em arcos, e dessa vez ficou perfeito. 3 para cada. 3 que são o início, mostrando em que momento da vida o Endor tá, e ele se reconectando com os amigos dele que estavam tentando viver uma vida comum num outro planeta, lá um planeta de cultivo e tudo mais, e sendo atacados pelo Império. Você tem a segunda parte, que é quando você começa o drama mesmo de Gorma. Eu agora esqueci o nome do planeta. Daquele planeta têxtil e tudo mais. Desde o Império chegando lá, fazendo o extrativismo dele, dizendo que vai fazer uma coisa, mas na verdade fazendo outra. E a primeira grande, vamos dizer assim, ato de rebelião que não dá muito certo, não dá tão certo. E o Império já estava meio que preparando aquilo para fazer uma propaganda anti-revolucionária lá. E aí você tem o terceiro arco, que é o arco do massacre lá, da população, e o último arco, que é dos personagens do Luthen e da meio que filha postiça dele, protegida dele, descobrindo finalmente os planos da Estrela da Morte, que o extrativismo era para você ajudar a construir essa grande máquina de matar. E eles desesperados para passar essas informações para os rebeldes que estão lá em Yavin. Assim, assistam assim, dessa forma, como se fossem mini-filmes, e vocês vão ser muito felizes, porque foi assim que eu acabei assistindo. Tem gente que prefere quando saía assim, na terça, eu acho. Era na terça, né? Os 3, aí assistia terça, quarta e quinta. Aí cada dia um. Não, eu assisti dessa forma porque na primeira temporada eu já tinha assistido dessa forma. Muito legal. Tem umas cenas muito boas, assim, logo no início, tipo... Cara, não sei se vocês já jogaram, tem até um vídeo meu jogando aqui, Battlefront 2. E a cena do Endor tentando não, ele consegue, né? Fugir com aquele fighter do Império pra eles estudarem como é e tal.
Ele no começo não sabendo exatamente como mexer, igualzinho como qualquer pessoa começa jogando a parte de nave desse jogo. Juro por Deus, juro por Deus. Outra coisa muito legal é como funcionou a evolução do casal, vamos dizer assim, lá do Império. Você vê ela como uma pessoa mais nefasta e ele como um cara mais bonzinho e tudo mais. Mas ao mesmo tempo você vai vendo que não basta só uma pessoa boa ali dentro. Quando você está falando de uma... Vamos falar de uma organização que é má por natureza. Então não interessa, não existe reforma para o Império. O Império tem que acabar. E eu acho que é muito interessante a realização, né, da forma como é feita, como é realizado o massacre. Porque você vê um pouco de dúvida na protagonista, mas ela está tão preocupada em subir, né, de rank, que ela não põe... a humanidade dela vai pro chinelo. E aí você vê o outro olhando em horror assim e tal. É muito boa essa parte. Mas eu achei que também a forma como foi feita a resistência antes não foi tão interessante, porque o Endor não participa diretamente. E eu acho que essa é uma crítica que eu faço à série. Apesar do nome ser Cassian Andor, vão ter pelo menos uns 2 ou 3 episódios. Não, 3 é muito. Uns 2 episódios que o Endor não aparece. E, na verdade, você tem ali uma divisão de protagonismo. Você tem pelo menos uns 3 protagonistas ali, né? Ele, a Mon, que, na minha opinião, ela acaba se tornando tão protagonista quanto ele, porque tem toda uma parte importante. E o casal, bem ou mal, são antagonistas, são do mal, sim, mas você vê muito da história através dos olhos dele. Então é um ponto de vista. Antagonistas ou não são um ponto de vista. Então essa divisão de ponto de vista, se a série fosse assim, eu tivesse que estar assistindo um episódio por semana mesmo, fosse na TV aberta, eu ia ficar muito puto. Porque, olha, no início dessa segunda temporada, o Endor acaba sendo preso por uma célula estranha lá de rebeldes que não sabia o que estava fazendo. Aí ele meio que passa o episódio todo amarrado e são os rebeldes que estão tentando resolver as coisas entre eles lá. Depois você vai ter uns 2 episódios depois que ele consegue se reencontrar com a Bix, né, que é a namorada dele. É Bix o nome dela? Bix Kalin. É muito boa a atriz também. Ele consegue se encontrar com ela e com um amigo dele também. Então você tem ali aquela parte que é só eles conversando. Então você vai ter 2 episódios de conversa. No final daquele episódio, o Andor basicamente não aparecendo. No final do episódio, o máximo que você vai ter, na verdade não é que ele não apareça, é que ele vai estar muito ocupado tentando se ambientar ali em Coruscant, que é aquela capital lá, para trabalhar como um espião de um nível mais avançado junto com a namorada dele. Então ele aparece pouco e você tem pouca ação, e é isso que eu achei estranho. Você vai ter pelo menos os 2 episódios que só no final você vai ter aquele, não sei o que, guerreira, fazendo um ataque a Cruzador Imperial, e que você só vai ver de longe, assim, você vai ver o que aconteceu. Aí é no episódio seguinte, na parte final do episódio seguinte, que tem o pega pra capar mesmo, que é a primeira atitude dos rebeldes lá de Goma. Então, imagina, cara, brincando, se eu não assistisse em forma de filminho, eu ia passar pelo menos uns 2 episódios assim, só vendo o povo conversar. E uma conversa assim que você sabe que não vai pra frente, sabe? Que é só enchimento de linguiça. Não ia se resolver nada com conversa. Então esse pacing, que é como eles chamam pra lá, e aqui eu esqueci qual é o nome que as pessoas usam, essa forma que eles fizeram não funciona tão bem. Isso é um problema de serviços de streaming, não é um problema só de quem escreveu o Endor. É um problema de serviços de streaming porque ele já parte sempre do pressuposto que a pessoa tá entendendo aquilo como um grande filme. Muito diferente das séries de antigamente, onde você via episódios. Independente se era uma série que tinha episódios individuais ou se você tinha grandes arcos, ainda era visto como episódio. Isso é um defeito pra mim, sim. Isso tem na primeira temporada também. Mas assim, eu acho que isso é um problema mais de produção do que um problema verdadeiramente de escrita. Uma outra coisa que eu achei incrível nessa série, cara, eu não sei se vocês repararam, se vocês algum dia assistirem de novo, tentem reparar na música, na música de fundo. Eu percebi um pouco disso, e quando eu li, eu falei, caramba, era isso que eu tava achando tão incrível, isso que tava dando esse ar tão legal. Quando começa a série lá na primeira temporada, onde você tá mais focado no Endor e ainda tá longe do filme, né,
do Rogue One e de Uma Nova Esperança, a música é mais um technozinho, assim, sabe? É uma música mais eletrônica, uma música bem diferente do que a gente está acostumado com os filmes clássicos. À medida que vai se aproximando do final, vai chegando cada vez mais naquela música mais épica, aquele tom do pam, 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 sabe? Nossa, eu percebi isso principalmente no penúltimo e no último episódio. E aí você para e pensa assim, cara, eu já estava reparando, mas quando toca a música, quando a música muda mesmo, quando ele volta pela última vez antes de ir para a missão do Rogue One, lá para Yavin, você fala, caramba, é isso mesmo, tá chegando o momento cronológico de um dos grandes filmes de pipoca, enfim, de ação do cinema. Não estou falando de grandes filmes de atuação, de escrita, etc. Mas uns grandes filmes populares mesmo. Dá aquele friozinho na barriga. E é impressionante que o diretor tenha conseguido fazer isso quando ele estava tão focado em escrever uma história que, como eu disse, não estava tentando imitar um outro Star Wars, não estava tentando reescrever Star Wars, era a sua própria história contida, e mesmo assim ele consegue trazer aquele tom que dá o friozinho na barriga de Star Wars. Eu achei assim, incrível, incrível, incrível. Se vocês já assistirem, percebam a mudança aos pouquinhos dessa música, da musicalidade lá em Endor. Ficou muito bom. Alguns pontos negativos que não, na minha opinião, não afetam a série. A série não é ruim por isso. Mas eu reclamei um pouquinho. É que você tem uma falta de aliens. Eu entendo porque eles devem ser muito caros para fazer. Mas assim, de droids também. Mas no caso dos aliens, a essa altura já começa a me perguntar qual é a dos aliens. Notem que o Império ele é praticamente todo humano. Eu sei que tem algum outro alienígena no Império. Por exemplo, aquele cara azul da trilogia de livros, que um dia eu vou até comentar aqui com vocês. Estou ainda pensando como é que eu vou trazer esses livros aqui pro canal. Mas, em geral, são todos humanos. E quando você olha o Senado, você olha os filmes, e essa série, de vez em quando, tem muitos alienígenas. Aí você para e pensa, o que esses alienígenas pensam? Você nunca tem o máximo, infelizmente, que você teve nas prequels, é o Jar Jar Binks. Mas você nunca tem um personagem alienígena para trazer... e a Ahsoka, claro. Mas você nunca tem esse personagem alienígena para trazer a visão dos não humanos. Como eles se sentiam. Porque era óbvio o perigo de um império, para eles pelo menos, que era todo composto por humanos. Só tem gente que nem a gente, vamos dizer assim. Enquanto as outras espécies, que ainda que estejam representadas naquele Senado de mentira, no Senado biônico, quem estudou a história brasileira sabe o que é um deputado biônico e tudo mais, eles estão lá, tem uns que até defendem o Palpatine. Eu sei que o Palpatine tem 2 assistentes muito próximos dele. Eu esqueci o nome deles. Uma é aquela Sly Moore, né? Aparece pouquíssimo nas prequels, mas eu cheguei a ler alguns gibis. Tem o nome dela lá. E tem aquele outro que é azul, tem os chifres, ele fica segurando tipo uma lança do lado dele. São extraterrestres. Mas assim, e eles falam o quê? Então eu acho muito estranho não ter grandes vozes, grandes lideranças alienígenas na resistência. Porque, na minha opinião, pode ser uma visão muito superficial, eles deveriam ser os mais interessados. Porque é óbvio que, se fosse para matar alguém, eles começariam pelos alienígenas. E você não tem isso. No máximo, o alienígena é tratado como uma vida indígena, vamos dizer assim, do local, para você ter um pouquinho mais de ação nos filmes. É assim, e Endor também um pouco. Quando aparece. No máximo, você tem aqueles Botan, né? Acho que é isso. Que é eu acho que é a raça do General Akibar. Posso estar errado? Fazendo uma ponta aqui e ali, mas eles não são, em nenhum momento, tem algum tipo de protagonismo. Eu acho que, novamente, já que estávamos falando de mudar as coisas aqui em Star Wars, eu acho que um projeto de Star Wars interessante seria você ter um protagonista alienígena mais focado nessa parte. Porque a Ahsoka, ela é mais focada nessa parte de Jedi. Você não sabe muito na série dela sobre o planeta dela, sobre como estão as outras pessoas, outras espécies dela. É uma coisa com o Yoda, o Baby Yoda, né? Então eu acho que seria bom um protagonista que fosse alienígena e mostrasse esse lado, como os alienígenas se sentem, como eles se organizam num império que parece ser tão hostil a ele. Esse foi para mim um problema. Outro problema é que eu senti falta, eu entendo,
faz todo sentido na história, mas assim, o lado crianção pede. Eu sinto falta de mais nave espacial se explodindo, cara. Sabe aquelas lutas no espaço? E Rogue One tem uma das melhores lutas, que é aquela luta na praia. Tanto no chão, mas no espaço. Cara, eu lembro no cinema, o tiro lá e o cruzador imperial. E aí eles fazem tipo uma barreira protetora para eles não conseguirem salvar os planos, né? Pegar os planos que estão ali, que eles precisam para destruir a Estrela da Morte. E aí eu falava assim, meu Deus, eu falava assim, porque eu tava assistindo, nem lembro o que é. Eu falava assim, cara, eu já sei o que eles vão fazer, eles vão destruir, vão derrubar o Destroyer pra ele destruir o escudo. E quando aquilo acontece, cara, eu achei o máximo. Eu falei assim, cara, que cena de luta interestelar legal. E é isso, eu senti um pouco de falta disso. Eu entendo que talvez não coubesse, mas assim, a gente dá um jeito, porque Star Wars, bem ou mal, ainda tem que ter um Star Warsinho ali, né? Eu também gostei da forma como eles trataram a força. Mas a essa altura do campeonato, é uma parte de Star Wars que pra mim não tem mais salvação. O que eu quero dizer com isso? Quando você assiste os 3 primeiros, e eu assisti os 3 primeiros na época do segundo filme na ordem cronológica, Ataque dos Clones. Tava no cinema, e aí eu não sei se vocês são dessa época, mas o SBT, ele passou, e eu não sei se era eu acho que era toda sexta-feira ele passava desde o 4, 5, 6, aí voltava pro primeiro. E aí foi assim que eu assisti. Então, ficou um baque pra mim. Quando eu assisti o segundo, eu ainda era muito criança. O segundo e até o terceiro, eu acho que ainda estava na escola. Não lembro com certeza. Mas faz muito tempo. E eu nunca tinha... Eu falava assim, quando eu vi o terceiro e depois assistindo mais velho, eu falava assim, não tem sentido eles terem esquecido os Jedi. Então eu acho que isso é um elefante na sala pra mim, vamos dizer, nas múltiplas histórias, nas múltiplas narrativas de Star Wars. Por que as pessoas esqueceram os Jedi tão rápido? Não tem nem, 20 anos. E se você pegar a série do Obi-Wan, há pouquíssimo tempo o Obi-Wan tava lá em Tatooine, lutando com sabre de luz e tudo mais, sabe? Eles falarem como se fosse assunto proibido, que nem falam do Voldemort lá no Harry Potter, ok. Mas o povo dizendo, isso é ficção, é mitologia, é mentirinha. O próprio Han Solo trata o Jedi como se fosse... Como é que chama? Um charlatão. Gente, como que charlatão se eles foram os principais guerreiros da República durante as Guerras Clônicas? Aí a pessoa fala, mas é importante que o Império apague, porque o Império é Sith, de certa forma. Tá, mas como o Império faria isso? Não sei. Eu acho que eles precisam explicar como que funciona essa parte, como que as pessoas que moram nos planetas, elas veem o mundo, porque nesse aí de Endor, ficou muito parecido, até porque eles queriam fazer uma crítica ao mundo atual, ficou muito parecido da forma que a gente vê, então é pela TV, pela imprensa. Mas e antes? E como é que funciona essa imprensa? Cada planeta tem a sua, todos são iguais. O Império que gera tudo. Tá, mas e os livros de história? Nunca tinham feito um livro de história até a hora que os Jedi foram mortos, eles foram e aprenderam. Tá aí um filão que pode ser explorado. Gente, eu podia passar umas 20 horas aqui falando de Endor. Eu espero que vocês gostem da série, se vocês ainda não assistiram. Se vocês não gostaram ou gostaram, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo o que acharam. E, por favor, se inscreve no canal, assiste outros vídeos, vai ter mais Star Wars aqui no canal e vários outros assuntos. Obrigado e até a próxima.